Capítulo 7. As invasões holandesas. As irmãs passaram o Natal de 1629 saudosas de Conceição. Sentiam como se houvesse um buraco em Massapê. O ano novo chegou, trazendo muita chuva e vendavais constantes, que balouçavam as folhas de cana, entoando suave melodia. Logo após as comemorações, Socorro se preparava para partir. Sua bagagem já se encontrava sobre o coche e ela abraçou a todos com carinho. Depois de muitas lágrimas, a carruagem partiu, deixando uma revoltada Assunção e uma orgulhosa Dalva, que cedia uma de suas filhas para Maria. Socorro, acompanhada por Quidinho, ia tomar o rumo que escolhera para sua vida, o convento de São Francisco, em Olinda. Ao parar diante dos portões, pai e filha sabiam que seriam a despedida para sempre. Socorro optara pelo claustro, e por mais que isso não fosse de seu agrado, ele fora obrigado a respeitar. Uma vez fazendo os votos, ambos sabiam, a jovem não mais visitaria ou receberia visita de nenhum parente ou amigo. Nem mesmo se um deles viesse a falecer, ela seria avisada. Trocaria o nome e nasceria para uma nova vida, rompendo qualquer laço que existisse com o mundo exterior. Socorro, minha filha, você está certa de que é isto que deseja? É como morrer. Nunca mais verá a mim, sua mãe ou suas irmãs. Desista dessa ideia maluca, minha querida. Papai, é meu sonho. O senhor sabe que sempre quis ser religiosa. Queria mesmo era celebrar missas. Como as mulheres não podem, fico feliz em estar aqui. Contudo, eu lhe peço, tenha piedade de meu coração de filha. Não quero que esteja olhando para mim quando este portão se fechar. Abrace-me agora e volte para Massapê. Vou me recolher por um instante à igreja de Nossa Senhora das Neves e então me apresentarei à superiora. Seja feita sua última vontade, como filha de Massapê. Abraçou a moça e seguiu chorando para o coche, enquanto a filha entrava na igreja. Uma vez dentro do santuário, Socorro ajoelhou-se ao lado de duas figuras femininas. Sem olhar para as interlocutoras, mirando o altar decorado com azulejos portugueses, falou bem baixinho. Aqui estou, como combinado. Esta é a moça que deseja tomar minha identidade? Minha bagagem está no portão. Podemos chamar e nos anunciar? Estou ansiosa, Socorro. Dê-me todos os documentos necessários. Calma. Para que tanta pressa de morrer para o mundo, menina? Já vamos. E lembre-se, sou sua irmã mais velha, Maria da Anunciação Machado Mendonça Coutinho de Miranda Albuquerque de Barreto Coelho. Jesus! Nunca vou decorar tudo isso. Está bem, mas seu nome você sabe, não é? Maria do Socorro Machado Mendonça Coutinho de Miranda. Muito bem, vamos logo. Em uma cena teatral, Socorro se despediu da irmã, entre aspas, às portas do claustro. A desventurada órfã tomou o nome de Maria de Jesus ressuscitado e, ao ouvir o rangido do pesado portão, deixou, literalmente, de existir para o mundo.
Rápida como a lebre, a filha de Massapê adentrou novamente a igreja, onde a segunda figura esperava por ela, fingindo devoção. Tudo resolvido. Podemos voltar para Recife? Por mim, podemos. Madrecita, estou com meu coração aberto para uma nova vida. Me encanta amar-te, madrecita. Mis ninhas, vosotras me aceptais com tanto carinho. Muy bien, pero não entendo muito espanhol. Solo lo básico. Podemos falar em português? Sim, minha querida, mas lembre-se, deve aprender o espanhol. Faz parte do charme de minhas perfumistas. Vou me esforçar, pode crer, madrecita. A senhora se orgulhará de mim. Entraram no coche. Socorro, que agora se chamaria Graciela, cobriu o rosto e os cabelos, que mais tarde, usando uma espécie de urucum, Isabelita tornaria vermelhos, e no propósito de nunca ser reconhecida, usaria uma espécie de máscara em formato de lua crescente. Dessa forma, alguns dias depois, Recife estava em polvorosa com a chegada da mais nova beldade da Casa das Essências, a perfumista Graciela, de cabelos vermelhos e rosto de luar. Dalva, sem imaginar o que realmente ocorrera, ainda exclamava que nem todas as mães tinham a mesma sorte que ela, pois já entregara 2 a bons maridos e 1 a Jesus. Nesse mesmo dia, ouviu de Glorinha que Assunção já contava 14 anos e estava na hora de se casar, para depois disso acontecer seu próprio enlace. A senhora de Massapê concordou e levou a observação da caçula para Quedinho. Este, não obstante também se preocupar, reconhecia quão difícil seria esse intento. A filha era estranha e não seria simples achar um noivo, a menos que fosse um pobre diabo interessado em enriquecer com a herança dela. Que seja, disse a mãe, só não posso admitir que as esquisitices de Assunção prejudiquem Glorinha, que é perfeita e quer se casar. Assum é diferente, defendeu o pai. Não posso impor-lhe um casamento qualquer. Preciso conversar com ela. Faça isso, antes que, além de ser diferente, fique velha. Naquela tarde, quando Assunção voltava do colo de Exaltina, Quedinho abordou-a para uma conversa particular. Medindo cada palavra, considerou que seria interessante para a filha começar a pensar em casamento. A garota assustou-se e, em silêncio, fazia negativas com a cabeça, enquanto o pai explicava as vantagens que isso traria. Não quero me casar. Por favor, papai, poupe-me de mais um desgosto. Desde o casamento de Anunciação, tudo tem sido ruim. Primeiro Sãozinha foi embora da colônia e agora Socorro, que nunca mais veremos. Se me casar, eu vou acabar morrendo. Filha, você pode ser feliz, como Sãozinha conta nas cartas. Ou infeliz, como Anunciação, que não consegue disfarçar. Não percebo a infelicidade em sua irmã. Papai, por favor, pare com este assunto. Não há nesta colônia um só homem que eu queira por marido. Os maridos de suas irmãs vieram da metrópole. Não suporto os portugueses falando. Então o que fazer? Quer se casar com um espanhol?
Não, Deus me livre. Eu só me casaria se fosse... Deixe pra lá. Ah, eu não acredito. A expressão de Quidinho era de assombro e descrença. Você quer se casar com um inglês? Eu arranjo um. Há um monte deles em Salvador. Parto para lá amanhã mesmo. Não! Num pranto escandaloso, ela correu para o quarto. A caçula foi em seu encalço. O que foi, Assum? Nada. Estou com saudades de nossas irmãs. Mentira! Está é de pirraça. Não quer se casar só para me prejudicar. Acha mesmo que se eu desejasse, abriria mão disso apenas para atingi-la? O mundo não gira em torno de você, menina. Não quero me casar porque não é meu desejo e não me faria feliz. Se fosse ao contrário, jamais deixaria de ser feliz por sua causa. Pois vá para o convento como a outra. Também não é meu desejo. Sua louca! Então morra de uma vez e vá para o inferno. Também não quero. Eu a matarei com minhas próprias mãos se continuar travando meus planos. Faça isso, pois não pretendo casar-me apenas para que você se case com seu príncipe europeu. Que duvido faça isso. Os príncipes, em geral, se casam com princesas. Sua gorda horrorosa. As duas se engalfinharam pelo chão do aposento até a chegada de Gabriela para pôr fim à agressão mútua. Assunção abriu a pesada porta-janela e se foi para a estreita sacada, fechando-a atrás de si. Sentou-se encostada na janela e abraçou as pernas, sentindo inenarrável angústia. Olhou para a constelação em forma de cruz e respirou fundo. O sentimento que se apossava da moça era de abandono e solidão. Sentia-se perdida, longe de casa, embora estivesse dentro da morada paterna. O cruzeiro brilhava intensamente e a tristeza fazia seu peito quase doer. Lembrou-se de Jesus, fechou os olhos e pediu-lhe ajuda, repetindo a oração que nos deixou. Não se suponha abandonada. Jesus está conosco e eu estou com você. Inglês! Minha família quer que me case. Isso não é uma tragédia. Não quero ninguém. Só me casaria com você. Eu me casaria com você e isso me faria muito feliz. Mas por ora não é possível. Estamos tentando caminhar para a evolução, o que é bem mais fácil desta maneira. Já caímos muito, minha querida. Precisamos estar em polos contrários para aumentarem nossas chances de êxito. O que me diz? Que é mais fácil ficarmos longe um do outro? Quando era menina, talvez fosse. Agora, não. Deixou de ser meu amigo, que eu tinha como anjo da guarda, para se tornar o noivo que desejo, e nem ao menos posso tocar. E ainda me diz que é mais fácil. Saímos do mesmo sopro divino e chegaremos juntos ao Pai. E se a separação física temporária nos é imposta, acredite, este é o melhor caminho para nós dois. A misericórdia de Deus não separaria dois corações por castigo ou capricho. É um remédio amargo para feridas seculares. Confie no Divino Mestre e creia em mim.
Você disse temporária? Podemos estar juntos aqui, na Terra? Não quero um espírito. Somos todos espíritos, disse num sorriso. Está sorrindo? Não pense que não gostaria de estar com você na Terra. Assim, porém, fico mais tranquilo, pois sei que me aproximo de você e não a faço, ainda que involuntariamente, sucumbir. Você jamais me faria perder. Se pudesse contar com sua presença adorada, tudo seria mais fácil. Não seria, eu lhe asseguro. Alguma vez menti para você? Não. Perdoe-me. Seja forte, minha alma querida. Amo você de maneira incomensurável. Nenhum idioma do mundo saberia dizer o quanto a amo. Tem hoje meu espírito, mas se merecermos tal ventura, estaremos juntos na terra, muito em breve, trabalhando em prol de nossos irmãos africanos. Quando a aurora da liberdade despontar para esses pobres espíritos, estaremos também unidos pela causa e pelo amor supremo que sentimos, até que possamos alçar voo em busca da felicidade em esferas maiores. Não posso casar-me. Já sou casada com você, meu fantasma inglês. Meu anjo bom, ajude-me a percorrer estas estradas amarguradas, sem desespero, para que consiga aproximar-me de você. Não tenha medo. Quero-a eternamente e sei que sua aspiração é a mesma. Tenhamos paciência, doce Assunção. A você pode parecer muito tempo, mas a eternidade é maior. O tempo não é percalço para espíritos imortais. Fique comigo até o último momento, quando estarei esperando por você para tomá-la em meus braços e conduzi-la para o meu mundo. Esteja em paz, estarei sempre ao seu lado, todos os dias. Amo você. A voz de Gabriela despertou Assunção. Dormindo na sacada? Que perigo! Gabi, você me acordou no melhor do meu sonho. Aposto que sonhava com o inglês. Ora, irmã, pare de beijar fantasma. E você? Nem beija ninguém? Beijo sim, disse num tom traquina e misterioso. Cristóvão? Jura que não conta? Você é louca? Ele é nosso irmão. E papai vai casar você rapidinho. Não estou louca. Ele não é meu irmão. E seu pai não pode casar-me só porque quer. Não sou filha dele e sou dona da metade de Massapê, tão senhora quanto ele. Gabi, nem parece você falando. A verdade é que eu queria ser dona de alguma coisa também, da minha vida, pelo menos. Não posso casar-me, Gabi. Você me entende? Entendo, sim, e posso ajudá-la. Se não quer casar, não se casará. Como fará? Isso é segredo. Você me dá carta branca para fazer o que melhor me aprouver? Se impedir meu casamento, sim. Durma em paz, ninguém se casará com você. Soltou uma gargalhada gostosa. Daquele dia em diante, Quidinho tentou, com afinco, arrumar um noivo para Assunção.
estranhava o fato de nenhum pretendente comparecer em Massapê para conhecer a noiva. Os que apareciam nunca chegavam a firmar compromisso com a moça. A verdade era que Gabriela mandara um escravo de 10 anos vigiar a entrada de Massapê o dia todo e avisá-la de qualquer rapaz que viesse acompanhado pelo pai para falar com o dono do engenho. Interceptava os pretendentes e lhes narrava tudo o que sua imaginação mandasse. Dizia que, além de louca, Assunção era libertina e sem classe, que passava a noite na senzala e se deitava com os negros. Dizia até que a prima, às vezes, fugia para visitar a casa das essências. Apavorados, os visitantes voltavam sem ao menos ter com que Dinho, ou faziam uma visita de cortesia sem tocar no assunto. No mês de janeiro, foram mais de 10 noivados malogrados. Glorinha estava no auge do desespero. Como faria se ninguém se casasse com a irmã? Precisava resolver esse impasse. Entretanto, o mês de fevereiro chegava agitado, fazendo o senhor de Massapê esquecer os noivos fujões. De posse dos recursos roubados dos espanhóis no Mar do Caribe, os neerlandeses armaram nova expedição contra o Brasil. O alvo desta vez era ainda a região Nordeste, e os invasores tinham por objetivo declarado a restauração do comércio de açúcar com os Países Baixos, proibido pelos espanhóis. Investiram então contra a capitania do Pernambuco, em fevereiro de 1630, conquistando Olinda e, em seguida, Recife. A força de assalto do WIC chegara em 56 navios, comandados por Diederik van Waterburg e Hendrik Long. Rutger van Dort chegava a Pernambuco com um objetivo a mais que seus companheiros. Depois da capitania conquistada e quando os Países Baixos tivessem todo o açúcar da região, roubaria a esposa de Pedro Albuquerque e voltaria para o seu país, para viver em paz. A chegada dos holandeses encontrou uma capitania rica e quase sem resistência. Matias de Albuquerque, conde de Alegrete, havia chegado à colônia recentemente, vindo da corte, onde fora chamado após a expulsão dos holandeses da Bahia, devido aos rumores de nova invasão. Ele, que já tomara parte na defesa da Bahia contra os neerlandeses, fora nomeado visitador e fortificador das capitanias do norte, estando em Pernambuco. Foram legados ao conde parcos recursos, e ele ainda assim enfrentou os neerlandeses com bravura. Debalde sua bravura, a superioridade numérica dos invasores era incontestável. Os navios lançavam homens aos milhares, com ferocidade férrea e desejo não só de revidar a humilhação na Bahia. Na necessidade iminente de recuar seus homens, Matias incendiou os armazéns do porto para que os invasores não os saqueassem. A fumaça era negra e o cheiro de açúcar queimado viajava léguas. Ele então seguiu para o Arraial Velho do Bom Jesus, onde pretendia reorganizar suas defesas. Devido à sua localização, o forte confinou os neerlandeses naquele perímetro, não os deixando avançar pela capitania. Dessa maneira, a situação se tornou tensa e perigosa em Recife e Olinda. Usando estratégias indígenas e africanas, emboscadas armadas com poucos homens aniquilavam os neerlandeses que não estivessem em grupo numeroso.
Uma onda de assassinatos e abusos assolou os moradores dos arredores do conflito. A invasão não estava tão simples quanto previa os planos da WIC, e os sitiados se dividiam. Alguns odiavam os holandeses, enquanto os senhores de engenho, intimamente, torciam pelo restabelecimento do comércio açucareiro. Em Massapê, as determinações eram no sentido de ninguém tentar chegar a Recife. Os capitães do mato tinham ordens expressas de matar qualquer neerlandês que se aproximasse do engenho. A preocupação acerca de Socorro era grande, e as outras estavam proibidas de deixar os limites da Casa Grande. A Anunciação tentava imaginar onde estaria Rutier. Era impossível passar pelo forte de Matias de Albuquerque, e a certeza de sua presença em Pernambuco, aliada à saudade do amado, fazia a jovem esposa de Pedro imaginar loucuras. Assunção estava amedrontada. E se o forte caísse? Os invasores teriam alguma pretensão em Massapê? Bem ciente de que era uma fonte inesgotável de açúcar, o objeto de desejo da WC. Tinha medo e, ao mesmo tempo, queria que tudo acabasse logo. Enquanto trançava o cabelo de uma das meninas do colo de Exaltina, a Anunciação confidenciou à irmã seus conflitos. Irmã, nada podemos fazer por ora. Os holandeses estão encurralados. Ele não pode vir vê-la sem passar pelo Forte Real do Bom Jesus. Sim, eu sei. Estou pensando o contrário. Pretende ir a Recife? E Olinda? Assim saberemos de Socorro e de Rutier. E não me pergunte como, pois sei quem pode me ajudar. Vasco. Ele é português, passa tranquilo pelo forte e é amigo de Rutier, e talvez de muitos neerlandeses. Sei que vai e volta de Recife sempre. Se você for fazer essa viagem, irei junto. Mesmo não podendo ver Socorro, quero saber como ela está na vila sitiada. O calvinista confirmou poder passar pelo forte e ter interagido com os invasores em Recife. Adiantou, porém, que Rutier não estaria lá, e sim em Olinda. No dia imediato, antes do nascer do sol, as irmãs e o amigo saíram na arriscada excursão, fazendo todos acreditarem que estavam nos porões. Eles sairiam despercebidos, não fosse por um par de olhos negros, como a noite sem lua, que observavam o trio deixar os limites da Casa Grande, violando a ordem expressa de Quidinho. O esperado seria que ele contasse o fato ao senhor. Todavia, sorrateiramente, esperou por Pedro, para relatar com minúcias o que presenciara. Depois de pegar da mão do interlocutor algumas moedas e prometer estar atento, ele procurou por uma árvore jovem no meio do mato. Com habilidade, retirou um pedaço de sua casca e, usando o mesmo punhal, ocou seu interior em 10 centímetros verticais, alojou as moedas e recolocou a casca, fixando-a com um pedaço de cipó. Meu tesouro, pensou envaidecido. O sol mal acabara de nascer e já queimava os 3 amigos. A apreensão era crescente. O pânico, misturado à ansiedade, crescia à medida que se aproximavam do forte. Vasco
tentava passar segurança às irmãs, mas também sentia o corpo gelar, apesar do calor. A construção por si só metia medo, resultado de uma ideia de Cristóvão Álvares. Era rústica e de solidez extraordinária, toda amuralhada, bastante irregular, rodeada por fossos profundos, com paredes tão verticais que impossível seria um invasor escapar de lá. Das muralhas também verticais, quase inacessíveis, as sentinelas observavam o movimento da estrada. Ao perceber o coche, uma delas tocou uma espécie de corneta, e 8 homens armados saíram do forte para interceptar os viajantes. Ao identificar Vasco, os soldados fizeram uma negativa com a cabeça. Francamente, reverendo, expõe-se demais por esses nativos e ainda leva 2 raparigas consigo? Não corro riscos. Os inimigos têm minha religião. Não mataria um padre. Mataria, soldado? Deus me livre! Jamais! Iria para o inferno. Eles também pensam assim. Não se preocupe. E as moças? São portuguesas ou espanholas? Brasileiras natas, filhas do senhor de Massapê. Tenha um bom dia. As irmãs saudaram ao mesmo tempo. Vocês também. Vasco respirou aliviado. Sempre que passava por ali, temia não ter sorte como da última vez. Várias tocaias eram armadas pelo caminho e pensava terminar sendo pego por uma. Em Recife, por incrível que possa parecer, havia menos medo. Durante algum tempo, o missionário falou em neerlandês com os invasores e então, levando um papel lacrado com cera, rumaram para Olinda. Ao adentrar a vila, ele entregou um envelope e passaram sem problemas. A Anunciação sentiu o coração bater tão forte que quase podia ouvi-lo, na espera ansiosa de que Vasco localizasse Rutger. Achou demasiado estranho o modo como o amigo se movimentava livremente pela vila sitiada. Mas naquele momento nada importava mais que o reencontro com o amado. Até que, desolado, o calvinista disse a Assunção que sentia muito, pois o convento de São Francisco fora incendiado pelos invasores e estava completamente destruído. Provavelmente, Socorro havia morrido. Assunção não chorou. Não fez seus escândalos usuais ou correu sem destino. Tornou-se apática e sentia raiva, muita raiva, dos holandeses, portugueses e espanhóis, que não defendiam a colônia. De Socorro, pela ideia maluca de se enclausurar ali, e de Jesus, que em sua concepção assistia a tanta tragédia de braços cruzados. A Anunciação chorou e ouviu de Vasco que para ele não existia diferença entre a morte e a clausura, que era realmente deplorável as pessoas ainda se submeterem à prática tão inútil, que o trabalho no colo de Isaltina era muito mais obra de Deus que o convento. Disse também que o homem é um ser social, que deve conviver e interagir com o outro neste grande canteiro de obras que é a terra. Jesus! Olha só quem eu vejo! Vasco, meu amigo! Assunção, minha enfermeira! E a Anunciação, sol da minha praia, vento da minha vela, amor da minha vida! Rutger!
Embora seja inegável minha satisfação em vê-la, fico preocupada ao extremo pela sua falta de cautela ao vir de Massapê até Olinda, em tempos tão conturbados. É uma viagem arriscadíssima, minha querida. Poderia ter sido morta ou violentada pelo caminho. Vasco não poderia lutar com muitos homens. Morta, eu estava em Massapê, sem notícias suas. Encontrava-me agoniada. Precisava saber de você. Tomando-a nos braços, ele beijou seus cabelos com intraduzível ternura e, respirando fundo até todo o corpo estremecer, aconchegou sua cabeça ao peito. Ter você em meus braços é como nirvana para os orientais. No entanto, não venha mais a Olinda. Prometo que irei vê-la em Massapê. Descobri um caminho que passa pela mata. Parece inexplorado. E me orientando pelo cruzeiro de estrelas, saberei chegar até você. Como o cruzeiro pode levá-lo até Massapê? Minha querida, aprendemos muitas coisas no exército. Mas não percamos tempo com isso. Não dispomos de tantas horas para estarmos juntos. Suponho que deve estar em casa antes do anoitecer e deve gastar um bocado de tempo até lá. Mais ou menos umas 5 horas, Vasco respondeu por ela. Por isso, enquanto eu e Assunção passeamos pela vila, conversem o que tiverem de conversar. Pretendo voltar daqui a 3 horas. Vasco tomou a mão da desolada amiga e, deixando a Anunciação e o holandês a sós, pôs-se a caminhar pela vila semi-destruída. Por que destruíram edificações tão lindas, se já tinham conquistado a vila? Eles retiram todo o material nobre, que utilizam para construir suas casas em Recife. Pretendem estabelecer-se lá. E por que incendiaram o que sobrou? Técnicas de guerra, Assunção. Empobrecer, intimidar. Não gosto de guerra. Se perguntar a qualquer habitante do mundo se gosta, ele responderá que não. E, estranhamente, elas existem. As guerras são tão antigas quanto os homens. E tomara que eles sobrevivam a todas as que ainda pretendem travar. Um homem passou por Vasco e acenou. O português retribuiu o cumprimento. Assunção olhou para ele e se dirigiu ao amigo. Não é o senhor de engenho, Domingos Fernandes? Sim, é ele. Conhece? Já ouvi com o meu pai. O que um senhor de engenho faz entre neerlandeses? Assunção, prometa-me que nunca dirá a ninguém que viu o senhor Domingos Fernandes Calabar entre neerlandeses. Isso poderia ocasionar uma tragédia. É muito nova para entender certas coisas. Prometa-me este segredo. Prometo. Apenas me diga, como um senhor de engenho pode encontrar-se aqui? Pense só que o domínio neerlandês pode não ser tão ruim para os senhores açucareiros quanto pode parecer. Bom, se você diz... Para a Anunciação, o tempo em Olinda voou. Já para Assunção, angustiada por imaginar a irmã morrendo queimada, ou nas mãos dos invasores, os minutos se arrastavam. Respirou aliviada ao entrar no coche, após receber na mão um beijo do holandês. Chegaram ao engenho quando o sol lançava seus derradeiros raios dourados. As irmãs entraram na casa grande conversando animadamente sobre o colo de Isaltina, como se tivessem passado o dia por lá.
Pedro, de pé no meio do salão, com os braços cruzados, olhou para as duas com um ar inquiridor. A senhora parece cansada, minha esposa. Graças a Deus, Senhor. O trabalho fatiga o corpo, mas descansa a alma. Muito trabalho no porão? Sim, muito. Sei. A voz dele soava com escárnio, fazendo o corpo da esposa gelar de pavor. Poderia ele saber que não estivera nos porões naquele dia? E se soubesse, teria ideia de onde andara? E por quê? Ele, ardiloso qual serpente, nada mais falou ou insinuou. Quidinho entrou na sala anunciando que as filhas deveriam apressar-se, pois estava faminto. E o resto daquele dia seguiu normal. A ocupação holandesa tomava força. O forte real do Bom Jesus resistia às duras penas aos ataques inimigos. A situação estava cada dia mais tensa e perigosa. Em Massapê, os acontecimentos sucediam-se com rapidez vertiginosa. Rutger desafiava a própria sorte para estar com a Anunciação, que se esquecera completamente dos compromissos de esposa. A miúde ia ter com ele, camuflada pelos canaviais extensos e pela cumplicidade de Assunção, Gabriela e Cristóvão. Glorinha fechou-se em seu mundo particular, depressivo e mal resolvido, odiando as irmãs, em especial Assunção, que acreditava não querer casar-se só para que ela, sendo mais jovem, não o fizesse também. Quidinho prometera que tão logo a situação política da capitania se resolvesse, casaria as duas em uma semana. Assunção vivia no mundo da lua, falava e ria sozinha, empenhava-se com as crianças nos porões e chorava copiosamente sempre que uma atingia a idade de trabalho e se despedia do colo de Isaltina. O tempo passava. Melado do Pingo era a sombra de Anunciação, trabalho que lhe agradava sobremaneira, já que tinha sempre Assunção sob suas vistas. Sentia verdadeira obsessão pela filha do patrão, que já contava 19 anos. E no íntimo torcia para que a jovem nunca se casasse realmente. Bem no fundo da alma, desejava Sinhazinha como esposa, mas não ousava nem mesmo tocar em um único fio de seu cabelo. O sol ia a pino, naquele dia de maio de 1635. Correndo feito gazela assustada, a olhar para trás repetidamente, a Anunciação vencia, por dentro do canavial, a distância que a separava de Rutger. Este, segundo um escravo de confiança que fora morador do colo de Isaltina, esperava por ela em local seguro. Sentindo-se o mais feliz dos mortais, ela se jogou nos braços do amante. Como demorou! A saudade estava a me matar. Sentia-me privado do próprio ar em sua ausência, minha vida. Se me fosse possível, estaria ao seu lado diuturnamente. Não suporto mais viver esta vida dupla. Quero ser sua esposa e viver com você. Amo-o a tal ponto que apenas me sinto adúltera quando me deito com Pedro. Está acabando, sol da minha vida. O forte vai cair. O coronel Christophe está há quase 3 meses fechando o cerco. Temos uma linha de comunicação segura.
Ainda que a guarnição possa até sobreviver aos nossos ataques, temos uma aliada invencível, a fome. Estão cercados e os suprimentos deles irão acabar. Terão de se render. E quando cair o forte real do Bom Jesus, nada mais restará. A capitania será nossa e minha missão com o exército neerlandês estará cumprida. Nesse dia, vou saquear Massapê, tirar de lá a maior riqueza que possui e voltar para casa com ela. Pretende roubar meu pai? Não, essa joia não pertence mais a ele. Vou roubar Pedro de Albuquerque. Assustou-me. Ele sorriu. Mais um mês, talvez menos, e estaremos embarcando para a Holanda. Vou com você até o fim do mundo. 2 olhos negros, atentos, tudo observavam. Melado do Pingo, sem fazer ruído, rumou para a casa grande. O peso de seus quase 60 anos, aliado ao uso excessivo de tabaco, fazia o capitão do mato parar frequentemente para tomar fôlego, de modo que quando chegou à casa grande e avisou o marido traído, este não mais conseguiu encontrar a esposa no local indicado. Deveria estar ainda por perto, pois pôde visualizar Rutger, que de costas para ele, com o rosto inclinado sobre o pequeno riacho, saciava a sede. O holandês tocava a água com os lábios quando sentiu dor atroz na delicada região das costas, um pouco acima das nádegas. Essa mesma dor, percebida no sentido horizontal, em fração de segundos, se estendeu para os membros inferiores. Ele viu seu rosto imergir na água. Desesperado pela falta de oxigênio, tentou levantar a cabeça e aspirar o gás precioso para seus pulmões que ardiam, dilatando-se. O desespero se apossou do militar. Viu-se morrer afogado em um riacho pequeno. Ele, que atravessara o mar tantas vezes, não compreendia por que diabos não conseguia simplesmente tirar o rosto de dentro da água. Seria tão simples. Sem poder mais prender a respiração, aspirou fundo. Um fio de água entrou-lhe pelo nariz e pela boca. Parecia que estava fervente, porque ele se sentia queimar por dentro. No momento em que pensou estar morrendo, imaginou que era ajudado por alma generosa, que o agarrava pelos cabelos e tirava seu rosto da água. O alívio se converteu em terror quando o holandês viu diante de si Pedro de Albuquerque, acompanhado de 3 fortes escravos, todos portando porretes e chicotes. Isso é que é estar sem ar, holandês. Jamais confunda essa sensação com aquela pervertida de desejar a mulher do próximo. O instinto de guerreiro fez Rutger tentar pôr-se de pé para estar em condição de se defender, embora lutar contra 4 homens sentindo dor fosse uma proeza impraticável, até para os grandes guerreiros conseguirem. Apoiou as mãos e tentou erguer o corpo, o qual parecia pesado feito bronze. Pedro riu, escarninho. Nem tente levantar-se. A pancada que lhe desferi matou-o da cintura para baixo. É uma técnica indígena de imobilizar o inimigo. Você está morto, invasor maldito. Rutger recordou toda a sua vida em segundos. Desesperado, reviu tantos embates a que sobrevivera. O atual estava no fim, com o forte quase a cair.
No entanto, estava tudo acabado para ele. Não regressaria à pátria, não viveria com a Anunciação. Não veria mais os amigos de Massapê ou do exército neerlandês. Estava prestes a morrer nas mãos do marido traído. Fechou os olhos e pediu proteção aos anjos que Vasco dizia estarem sempre a nos vigiar. E sem defesa entregou-se à morte iminente, sem apelação. 2 dos negros que acompanhavam Pedro pisaram um em cada braço do holandês, e o patrão se abaixou até ele. Lentamente, impiedosamente, cortou seus trajes com afiado punhal. Ao desnudar-lhe o peito, sorriu com ódio. Então lhe falta ar? Desgraçado! Vou ajudar a arejar seus pulmões. Penetrou lentamente a arma sob o mamilo esquerdo do rapaz, até o fim da lâmina. Com requintes de crueldade, repetiu o hediondo gesto do lado direito. O sangue escapava em pequenos filetes e o holandês respirava com dificuldade cada vez maior. Ainda vivo, suava de dor e pavor, respirando com frenesi. Por mais alguns minutos, esse processo se repetiu, doloroso e cruel, até que foi serenando e os olhos azuis de Rutger se tornaram parecidos com vidro. Ele deixava o corpo, de forma violenta, como em tantos campos de batalha e que estivera presente. Ao certificar-se da morte, Pedro ordenou aos escravos que jogassem o cadáver fora de Massapê, sem necessidade de maiores cuidados. Holandeses assassinados pelas estradas era normal na época em que viviam. Tomou a veste suja de sangue e com ela enrolou o punhal fino, também marcado pelo sangue daquele que lhe roubara o coração da esposa, e voltou, levando as macabras lembranças dentro do bornal. Sua cabeça fervilhava, fora traído. Haviam sido anos de traição. Amava desesperadamente a esposa, e ela não correspondia a esse amor. E agora? O holandês estava morto. E o que isso resolveria? Não faria que a Anunciação o amasse. Talvez até começasse a odiá-lo. Não havia solução. Precisava que a esposa o amasse, como Dalva a Quidinho, Sãozinha a Carlos e a tresloucada da Gabi, aquele negro ordinário, que acabaria dono da metade do engenho. O que faria? A Anunciação não pudera amá-lo. Cristóvão herdaria mais de Massapê que ele. Quero morrer. Uma sombra negra achegou-se ao desorientado genro de Quidinho. Mate-se. Sua esposa morrerá de remorso. Será lembrado por séculos como o pobre marido traído. Ele parou qualquer movimento. As vozes se multiplicavam. Era agora um coro tétrico e medonho a gritar nos ouvidos de Pedro. Mate-se! É rápido! Alguns minutos que valerão uma vida de dores para a Anunciação. E ao vê-lo morto, ela vai amá-lo com desesperação. É a única forma de ela o amar. Mate-se! Correndo, ele chegou a Massapê e buscou seu aposento. Abraçado ao bornal, sentou-se no chão, com as janelas de madeira fechadas, e permaneceu assim o resto do dia. Não atendeu ao chamado para refeições e, nessa posição,
a esposa o encontrou quando entrou no quarto. Parecia dementado, olhando fixo para ela com olhos sombrios. Por um instante, teve medo do próprio marido, que parecia completamente ensandecido. Senhor Pedro? Está doente? Parece estranho e nem quis jantar? Ele continuou mudo. O que acontece com o senhor? Eu vou lhe contar, sua zabaneira desonrada. Está me ofendendo. Quem pensa que é para se sentir ofendida? Não tem a mais vaga ideia do que seja uma ofensa. Sabe o que é dormir ao lado de alguém que acabou de estar nos braços de outro? Sabe, por acaso, o que significa descobrir que a pessoa a quem você ama se joga na promiscuidade em meio a porões e canaviais, ferindo o mais profundo de seu orgulho? Não, você não sabe. Nunca foi traída. Nunca a traí, por isso não conhece o gosto amargo dessa humilhação. Não o compreendo. O que quer dizer com isso? Chega de mentira, Anunciação. O teatro acabou. A safadeza findou. O desgraçado está morto. Eu mesmo o matei e fiz questão de olhar dentro de seus olhos quando deixaram de brilhar. Do que está falando? A expressão no rosto de Pedro era de dor, ódio e insanidade. Seu universo íntimo parecia um redemoinho a girar, levando-o quase à loucura total. Às vezes se sentia vítima, outras algoz. Uma ponta de remorso começava a despontar e ele a repelia com a imagem da esposa viajando 15 quilômetros para traí-lo em Olinda. Verdadeiro exército de sombras acinzentadas ensaiava um bailado lúgubre e medonho ao redor do atormentado assassino de Rutier. Sugeriam-lhe matar a esposa e suicidar-se em seguida. Gritavam, grunhiam feito aves de rapina à espreita de agonizante. Conhece este traje? Jogou no rosto de Anunciação a roupa ensanguentada do holandês. Tem coragem de olhar em meus olhos e dizer que não era amante deste bastardo invasor? Você o matou? Eu não quero acreditar nisso. Você me traía com este estrangeiro, não é verdade? Não, não é verdade. Eu o traía com você. Anunciação! Em sua voz, a ameaça explícita. Olhe para este punhal. Perfurei os pulmões dele e o vi sufocar com o próprio sangue. Não teme o mesmo fim? Nada mais tenho a perder, desgraçado, asqueroso, animal selvagem e cruel. Mate-me agora e me fará pelo menos um bem. O rosto da esposa estava banhado em lágrimas. A população invisível do quarto fazia barulho ensurdecedor. Deu a ele o amor que era meu? Também não. Dei a ele o amor que era dele. Você nunca teve o meu amor. E confessa isso diante deste punhal que aponto para você? Nem mesmo a morte me faria negar que amo Rutier. Mate-me, Pedro. Mande-me para junto dele. Desabotoou o vestido, deixando o colo à mostra. Faça o mesmo, seu covarde, pusilânime, traiçoeiro, desumano, cruento, abominável. Eu o repudio, eu o odeio. A turba ao redor de Pedro gritava em alvoroço delirante. Mate-a!
Mate-a! Pedro encostou o punhal no espaço entre os seios da esposa. Chorou desvairado, gritado, e ela fechou os olhos num êxtase de dor. Quidinho esmurrava a porta e o casal, demente, não alterava as posições. Ele com um punhal encostado no peito dela e ela orando para ir para o lado de Rutger. De repente, ele afastou a arma do colo da esposa e depositou um beijo no pequeno e artificial ferimento causado pela lâmina. Não posso. Eu não consigo matar você, zabaneira desgraçada. Os invisíveis gritaram de maneira exaltada. Traído, trocado, enganado, preterido, tolo, ridículo, guampudo, aspudo, cabrum, mumu, chifrudo. Ele tomou a mão da esposa e colocou nela o punhal, forçando para que o segurasse. Mate-me de uma vez. Faz anos que você vem fazendo isso aos poucos. Nesse instante, as entidades trevosas se assustaram e gritaram como gralhas encurraladas. Voaram, literalmente, as dezenas pelas janelas e até pelas sólidas paredes da casa grande. Isaltina entrava no aposento, acompanhada do inglês e de mais uma entidade que brilhava como o sol do meio-dia. A bondosa negra tomou Pedro nos braços, enquanto o inglês se aproximava de Anunciação, pronta para desferir um golpe em si própria com o afiado instrumento que o marido lhe entregara. Não faça isso. O que acha que conseguirá ao cometer esse crime contra a sua vida? Estará cometendo um crime contra o sempiterno Pai Maior, Senhor dos mundos e de todos os viventes. Esse gesto jamais a levará a Rutger, jamais apagará a dor que sente agora, e sim acrescentará outras dores muito maiores. Não agrave seus erros, eles já são grandes o bastante. Jogue o punhal pela janela. Enfrente a consequência de atos que teve liberdade de escolher. Acaba de dizer que Pedro é covarde. E que nome dá você que quer fugir de seu erro? E por uma porta falsa? Vamos, coragem! Os meninos do colo de Isaltina precisam de você. Se os abandonar agora, será responsável por todas as desgraças que vierem a lhes acontecer em decorrência de sua falta. A Anunciação olhou para o punhal. Estava sujo de sangue, o sangue de Rutger. Mirou o marido, jogado ao chão em posição fetal, chorando baixinho. Não pôde perceber que ele tinha a cabeça recostada no colo de Isaltina. Quidinho, do lado de fora, esmurrava a porta. O silêncio no interior do aposento era aterrador. Por um instante, a primogênita de Massapê sentiu piedade do marido. E a culpa lhe dizia ser ela a verdadeira assassina de seu amado. Sob os olhos atentos do amigo espiritual, jogou a arma ao chão. Se pudesse, ele a teria apanhado. Em visível desespero, passava as alvas mãos pelo instrumento, sem, contudo, poder tocá-lo. Não! Era para ser jogado pela janela! O fantasma inglês estava em desespero. Pedro apanhou a adaga e pediu à esposa que o matasse. Ela se negou. Ele então encostou a arma no pescoço e disse, com as lágrimas a lhe sufocarem a voz:
Está bem. Vou fazer isto por você. Mas estou só lhe fazendo um favor. Você matou o holandês e agora vai me matar. Genuflexo estava quando cortou a própria garganta de uma extremidade à outra. E enquanto suportou mirar a esposa com a morte estampada no rosto. Durante alguns minutos ele permaneceu assim. O sangue jorrava do ferimento diante da atônita esposa. O leve barulho do punhal caindo foi seguido pelo baque surdo do corpo de Pedro sobre o chão de Jequitibá manchado de vermelho escuro. Em seguida, um estrondo. A porta do quarto foi ao chão e a triste cena que se abriu frente ao resto da família era pavorosa. Pedro, caído sobre o próprio sangue, convulsionava em seus últimos momentos diante da esposa catatônica, apática, olhando para a cena terrível. Dalva e Glorinha gritaram trêmulas e Assunção entrou correndo no aposento sinistro e lúgubre para socorrer a irmã, que parecia à beira da falência física. Ao sentir o contato da única que entenderia a tragédia, ela perdeu os sentidos. Cristóvão tomou a irmã nos braços e levou-a para o aposento de Assunção e Gabriela. Quidinho mandou os escravos que arrombaram a porta colocarem-na de pé novamente, selando a cena fúnebre. Quando o quarto ficou vazio, Isaltina abraçou o inglês, que parecia desconsolado. Falhamos! Não conseguimos ajudar este pobre irmão a quebrar o milenar círculo vicioso. Não podemos intervir no livre-arbítrio das pessoas, e o resultado seria mais desastroso se não tivéssemos persuadido a Anunciação a desistir do mesmo intento. Teríamos aqui 2 cadáveres suicidas, dezenas de crianças negras desamparadas e a loucura latente de Assunção desencadeada diante da irmã autoaniquilada. Embora nosso propósito incluísse dissuadir Pedro deste crime pavoroso, não poderíamos ir contra sua liberdade de escolha. O mesmo trabalho que você fez com a Anunciação, eu fiz com ele. Restou a opção de cada um. Os 3 desencarnados se prostraram diante do corpo e o que aparentava ser um idoso radiante e bondoso proferiu uma prece. Mestre dos mestres, amado e incansável no amparo aos seus tutelados sofredores, estamos muito agradecidos por sermos depositários de sua confiança em empreitadas como esta, em favor de nossos irmãos jungidos à carne. Obrigado, irmão querido, pelo auxílio que nos foi dispensado no sentido de a eles assistirmos. Entendemos que nada fizemos além de nos propormos ser instrumentos de seus sábios desígnios, e que somos nós os maiores beneficiários da sua misericórdia infinita. Mesmo compreendendo que a tudo está atento, humildemente rogamos seu olhar de ternura infinda para o nosso irmão Pedro, que não obstante haver cometido o execrando gesto contra si próprio, está sob seus braços ternos e amorosos, que envolvem toda a extensão deste planeta que o Senhor dos mundos lhe confiou. Esteja em nós para sempre. Assim seja. Deixaram o recinto em respeitoso silêncio. Depois de terem transferido ao espírito Pedro, ainda justaposto ao corpo sem vida, eflúvios benéficos
que o fortaleceriam na colheita macabra que semeara. O suicida não percebeu a ajuda do alto, não notou a presença dos amigos, tampouco se deu conta de que estava separado do corpo. De repente, viu-se sozinho no quarto. Pensou em se levantar, desistindo imediatamente ao vislumbrar a turva ensandecida que aguardava por ele. Pessoas maltrapilhas, com cabelos desgrenhados, feridas abertas e andar cambaleante. Falavam a um só tempo, e ele não conseguia distinguir uma única palavra. Era um vozerio misturado, estridente, ensurdecedor. Exalavam um cheiro nauseante de carne pútrida, e de seus membros desprendia-se um líquido fétido. Apavorado, Pedro fechou os olhos e se agarrou ao corpo, para mais tarde ser enterrado junto a ele, num espetáculo medonho, aterrorizante. Naquela noite, ninguém dormiu. O corpo do desafortunado genro de Quidinho foi deposto sobre a mesa da sala, e avisados pelos escravos, aos poucos os vizinhos foram chegando para a vigília que se estenderia a madrugada dentro. Vasco chegou rápido e acordou Fulgêncio, que lamentou sinceramente e acompanhou o amigo para a casa grande. Ele deixou alguma carta, bilhete, algo que justifique seu ato? Não que eu saiba. O que poderia levar uma pessoa a tal extremo, pai Fulgêncio? Embora não existam motivos ou circunstâncias que justifiquem alguém por ter uma própria vida, já que o pai não nos coloca diante de obstáculos intransponíveis, muitos motivos são alegados para essa insânia. E quanto a Pedro, acho que você sabe bem o que foi. Eu? Sua voz era assustada. Era amigo dele, mas nunca me falou de nada que o estivesse desgostando a esse ponto. Quer me dizer com isso que não sabia o que se passava entre seu amigo holandês e a Anunciação? Pai, olhando em seus olhos, sinto meu espírito desnudo. Não tenho como mentir. Acha que Pedro descobriu tudo e se matou? Não vejo outra razão. Sinto-me tão traidor quanto a esposa do finado. A culpa me corrói a alma e o remorso deixa um gosto amargo na boca. Estou sorvendo uma taça de fel. Isso não o ajudará, nem a Pedro e nem a Anunciação. O que acontecerá a ele agora? Está perdido, sem remissão? A indulgência do Criador é infinitamente maior do que nossa estupidez. Ninguém se perde sem remissão. Para todos existem esperança. No entanto, oremos por ele, pois a partir de agora terá, como todos nós, de arcar com as consequências de seus atos. Por que as pessoas que se matam são condenadas a sofrimentos acerbos? Primeiro, porque ninguém pode dispor da vida. Apenas quem a deu pode tirá-la. Suicídio é falta de amor, porque nos matamos sem preocupação com quem fica, com o trauma que causamos em nossa família, com a falta que faremos, seja emocional, intelectual ou mesmo financeira. Suicídio é falta de fé, já que estamos aptos a enfrentar tudo o que nos acontece, por mais difícil que seja. Suicídio é falta de respeito, pois nada é mais desrespeitoso que danificar
e aniquilar uma criação perfeita de Deus, que é o nosso corpo. Suicídio é falta de obediência, visto que ao praticá-lo, subvertemos o desígnio do Criador, encurtando nosso plano de vida. Suicídio é falta de coragem, deserção diante de lutas que nos propusemos a enfrentar. Suicídio é falta de humildade, de vez que nossa arrogância nos garante que não merecemos a vicissitude pela qual passamos e nos atiramos fora do bendito corretivo, qual preso desonesto que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Por isso, suicídio é também falta de honestidade. E quando um fugitivo é recapturado, sua pena é mais rigorosa e sua capacidade de fuga podada. Se, como o Senhor mesmo disse, o Criador nunca se ofende e ama sem distinção a todos os seus filhos, qualquer que seja o seu grau de maturidade espiritual, então por que castiga tanto esses pobres diabos? O velho negro, que já tinha os cabelos prateados, sorriu. E por acaso eu disse que isso é castigo de Deus? O sofrimento de um suicida é resultado do próprio ato extremo. Quando nascemos, temos um tempo de vida estimado, e em nosso corpo há vitalidade para chegar ao fim desse tempo. Podemos aniquilar o corpo, mas essa vitalidade não pode ser aniquilada com a rapidez de um fio cortante. Assim é que ela nos prende ao corpo e, aterrorizados, assistimos à sua decomposição. Isso não é castigo, é ciência da alma. Se o plano de vida de Pedro fosse de 60 anos, por exemplo, descontando os 28 que viveu até o momento, teríamos aí 32 anos de vitalidade em um corpo morto. Entendeu? O calvinista confirmou com a cabeça. E como você já percebeu, em visões, que a morte não anula a vida, Pedro continua exatamente como pensou que terminaria, com a garganta cortada, sentindo toda a violência do ato ignóbil, ligado a um corpo morto, que por isso transmitirá a ele todas as sensações que lhe ocorrerem, dado que estarão ligados até que essa vitalidade se esvaia. Entendo perfeitamente sua explicação e vejo um sentido enorme em tudo isso. Entretanto, se Deus tudo pode, não poderia anular essas consequências mórbidas de alguém que se retirou da vida por muito sofrer? O Criador construiu leis perfeitas e não seria ele a transgredi-las, indo contra si mesmo. Por um ato de misericórdia. Vasco chorava por descobrir que o amigo estava em situação delicada no mundo dos mortos. E que ato de misericórdia seria maior que deixar-nos responder por nossos erros? É muito triste tudo isso. Quem poderá ajudar um coitado como Pedro? Vasco, qual a única maneira de sermos felizes? É, sem dúvida, nos tornarmos anjos. Quanto mais puro, mais feliz é o espírito. E qual é o caminho para isso? Crescer continuamente em bondade e sabedoria, qualidades que poderiam simbolizar as asas dos anjos. E como se adquire esse crescimento? Aprendendo com Jesus a fazer o bem e amar incondicionalmente. E onde se dá esse aprendizado? Na senzala,
no colo de Exaltina. Em meio aos nativos? Na Europa, no Oriente. Seja mais abrangente, Vasco. Onde fica tudo isso? Na Terra. Nosso crescimento se dá aqui, na Terra. Por isso não podemos simplesmente nos retirar dela por vontade egoísta. Se não arcarmos com os efeitos trágicos de um suicídio, repetiremos o gesto a cada pequeno aborrecimento com que depararmos. Ainda com tanto sofrimento, muitos repetem esse absurdo por várias vidas consecutivas. Imagine se tudo passasse em brancas nuvens. Aí reside a benevolência do Senhor dos mundos. Deixa-nos sofrer para aprendermos que não devemos abandonar o caminho rumo à felicidade para a qual Ele nos criou. Sofremos não por castigo supremo, e sim para aprender que Deus nos quer felizes. Depois de breve pausa, ele prosseguiu. Além do mais, um nascimento não é coisa simples. Dá um trabalho enorme para o pessoal do lado de lá. Não temos o direito de desdenhar o trabalho amoroso deles para nos colocar aqui. Tampouco seu empenho para que nos saiamos melhor que da vez anterior. Pai, não entendo como ainda não voa. Que belo par de asas o Senhor possui. Não diga isso, filho. Os anjos devem estar rindo de você agora. Minhas asas são apenas um ensaio pálido daquelas que nos permitem alçar voo para Jesus. O desenvolvimento delas é quase infinito. Meu Deus, se você se julga assim, e eu então? Nem uma peninha solitária possuo. Não seja tolo. Ele riu com gosto. Se não fôssemos semelhantes, não estaríamos aqui, juntos no mesmo planeta. Fizeram silêncio. Acabavam de adentrar o salão de Massapê, convertido em capela naquela noite malfadada que infundia terror e piedade. As ave-marias repetidas pelas senhoras ressoavam pela escuridão da noite, dando ao ambiente a entonação mortuária dos velórios da época, em meio aos choros, gritos e velas bruxuleantes. Fulgêncio olhou para o cadáver e, num gesto piedoso, voltou ao jardim e trouxe algumas flores, com as quais camuflou o horroroso ferimento em seu pescoço. A noite se arrastou lenta, como um relógio de areia. Todos contemplavam um corpo pálido como papel sobre a mesa, com exceção de Fulgêncio e Assunção, que viam dois, idênticos, porém de estrutura e natureza completamente diversas. O sepultamento se deu ainda pela manhã. Passava do meio-dia quando a casa ficou outra vez vazia. As pessoas retomavam seus afazeres e a vida seguia o seu curso. Logo após ter entregado à terra o corpo do marido, a Anunciação se sentou na varanda e se pôs a mirar a linha do horizonte. A angústia que sentia era intraduzível. A dor lhe queimava as carnes qual ferro em brasa. O peito doía. Olhou para o ferimento entre os seios. A dor não vinha dali, era mais profunda, tenaz e avassaladora. Aquele corte iria cicatrizar rápido. E seu coração despedaçado? Haveria cura para ele? Desejou ardentemente voltar atrás e refazer tudo de outro jeito. Por que aceitara casar-se com Pedro? Questionava.
Pouco tempo depois, o holandês aparecera no porão. Por que não resistira? Poderia ter se afastado dele, e por mais que lhe doesse o desejo de tê-lo ao seu lado, não seria uma misérrima parte do que sentia agora. Ele estava morto, morrera de maneira lenta, dolorosa e cruel. Pedro estava morto, de forma estúpida e trágica. E ela estava morta também, sentia-se morta. Se eu tivesse uma chance, pensava, uma única chance de mudar este final tenebroso. Perdoe-me, Rutger. Perdoe-me, Pedro. Perdoe-me, Jesus. Uma chance, uma só chance, e eu faria tudo diferente. A dor que me consome é maior que o desejo que tinha por Rutger, e maior também que a repulsa que sentia por Pedro. Bem mais fácil seria cumprir meu dever de esposa. Assunção se aproximou e afagou os cabelos da irmã. Se eu pudesse avaliar o tamanho monstruoso desta dor, nunca teria entrado nos porões de Massapê. Acha que de nada valeu o tempo que esteve com ele? O preço é muito alto, Assunção. Eu preferia ver Rutger se casando com Glorinha, ou com você, a ter nas mãos o sangue dele e o de meu desafortunado marido. Não se culpe, você não os matou. Eu só não usei o punhal, e esta marca em meu peito me lembrará disso pelo resto da vida. Estou sentindo raiva de mim. Descanse por hoje. O trabalho no colo de Exaltina ajudará você a superar este acontecimento lastimoso. Fulgêncio diz que o trabalho no bem refaz a alma abatida e que o amor apaga os erros. Glorinha veio entrando e parou em frente às irmãs. E agora, Anunciação? Está sem marido. Espero que não empate meu casamento também, e que possa entender minha aflição por ter 18 anos e ainda estar solteira. Talvez assim me dê razão quando digo que essa doida embaraça minha vida. Anunciação não respondeu. Vagarosamente, friamente, acercou-se da caçula e desferiu-lhe violento tapa na face. Quando ela voltou a olhar para a irmã, atônita, a primogênita bateu com a mesma violência do outro lado. Desta vez, a caçula foi ao chão. Malvada, perversa, criatura amarga e repugnante, abominável, execrável, egoísta e peçonhenta. Você, para mim, é como um réptil asqueroso, que desejamos ardentemente que se afaste, pois o asco nos impede até de matá-lo. Trocou o passo por sobre o corpo da irmã caído ao chão. As bochechas estavam rubras pelas bofetadas. Assunção a seguiu e convidou-a para voltar a ocupar o aposento de solteira junto a ela e Gabriela.